a geração de energia. O custo, eu estou imaginando que a pergunta é o custo de transporte se você tiver que trazer o bagaço de outras unidades. Hoje ele é relevante, né? Nós não temos ainda, principalmente de distâncias aí, razoáveis, como remunerar isso. O ideal é que o bagaço esteja ali do lado, né? Isso é relevante, o custo do transporte é considerável. A segunda pergunta, por favor, Dilma. Sorgo sacarino. Se você estudou o aproveitamento do sorgo sacarino para geração de bioeletricidade, principalmente no início da safra, antecipando o início da safra. Não estudei, eu confesso que desconheço. Suleiman, que estuda o estado da arte da tecnologia. Não, na verdade, o sorgo sacarino, sem dúvida, é uma opção, né? É uma planta que vem sendo melhor estudada agora. E, na verdade, essas são as primeiras safras que as usinas estão fazendo alguns ensaios. Então, vai depender muito da produtividade, de outros aspectos. Mas, sem dúvida, é uma alternativa a se considerar. Doutor Altino, o doutor Miranda e o doutor Aníbal mencionaram a questão do Estado de São Paulo, da conexão. E até o doutor Miranda falou a necessidade de um programa de reforço. No âmbito do Ministério de Minas e Energia, está no radar um programa de reforço, especificamente para receber a bioeletricidade, que deve entrar aí de uma forma um pouco mais vigorosa, no sentido de até 2020, pelo plano decenal apresentado pelo doutor Miranda? Veja, a questão a eólica, a biomassa e a pequena central hidrelétrica, ela tem uma característica de ser uma geração distribuída, de pequeno porte e que tem uma vocação de atender os mercados locais. A criação da ICG e digamos, todas as facilidades que isso foi colocado, tem como objetivo transformar essa geração distribuída numa geração que esteja disponível para todo o sistema interligado. E os resultados dessa experiência foi muito positivo, os resultados são positivos porque viabilizou a inclusão de uma quantidade grande de usinas eólicas, de pequenas centrais hidrelétricas e de biomassa. O nosso entendimento é que o Estado de São Paulo, em função da malha de transmissão, em função, digamos, da existência de mercado praticamente em todo o Estado, essa situação não se apresenta como uma situação crítica. Para certas regiões, como Mato Grosso, a questão da eólica na região Nordeste, do Rio Grande do Norte, a presença e o incentivo à ICG se torna, digamos, mais relevante. O que não quer dizer que não haja a intenção de prosseguir com essa conexão, essa facilidade para incentivar a inclusão da geração distribuída em todo o sistema interligado brasileiro. Não tem nenhum programa específico, como a ANEEL tem os programas PARDIT, Programa de Modernização da Rede Básica, um programa focado aí para o Estado de São Paulo, para receber essa bioeletricidade que deve entrar aí até 2019, 2020 agora, no PDE 2020. Né? Para subsidiar o Ministério, a EPE, junto com a COGEM, está fazendo um estudo, inclusive com a Universidade de São Paulo, para verificar exatamente quais são os pontos críticos e aonde estão localizadas as principais potenciais de retrofit e a quantidade, de tal forma que é um estudo ainda em andamento, que evidentemente será levado no devido tempo ao Ministério, né, tem participação da própria equipe do Ministério, para que a gente possa vislumbrar uma saída a melhor possível para que a energia excedente que virá do retrofit possa, como disse o doutor Altino, como energia distribuída, contratada pelas distribuidoras de São Paulo, ou como energia vendida nos leilões regionais, ela possa fluir e possa chegar aos centros de consumo. Né? Uma pergunta do Vinícius Sarraceni, doutor Miranda. A perda de energia na transmissão ainda é alta no Brasil? Em algumas regiões, em alguns estados, sim, mas todas as distribuidoras têm feito programas de combate às perdas, porque isso a própria ANEEL tem colocado como um incentivo
na hora dos reajustes tarifários. Então, todas as distribuidoras têm trabalhado na busca de reduzir essas perdas. Há regiões, há estados em que essa perda pode chegar na região norte, até a 40%, não é? Lá no Amazonas, no estado do Amazonas, mas nos outros estados da região Nordeste, Sudeste e Sul, essas perdas se localizam em torno de 16%. Altas, sim, mas as perdas técnicas, por exemplo, na distribuição deve ser 12%, na rede básica ela deve ficar em torno de 5%. É claro que nas transmissões a longas distâncias, como a importação do norte, ela pode chegar a 10%. Mas há todo um esforço e todo um incentivo colocado pela própria ANEEL e exigido pela própria ANEEL nos reajustes tarifários para que todas as empresas trabalhem no sentido de combater as perdas, perdas que às vezes não são técnicas, as perdas técnicas se resolvem com expansão adequada, mas tem as perdas comerciais, que são as que estão sendo mais combatidas nesse momento, e um bom planejamento, uma boa expansão das redes de transmissão e distribuição levam as perdas técnicas para valores internacionais sem nenhum problema. Só complementando, é importante destacar que o sistema brasileiro interligado tem um processo de otimização da hidroeletricidade em que aproveita as diversidades hidrológicas das diferentes regiões do país. Isso faz com que, digamos, as perdas de alguma maneira reflita esse fenômeno, porque se opera o sistema levando energia do Sudeste para o Nordeste e vice-versa, em função das hidrologias, das diferentes hidrologias nas bacias hidrográficas brasileiras. Para dar ideia, o nosso sistema hidrelétrico, com essa operação interligada, tem uma capacidade de produzir algo como 20% a mais em função, digamos, dessa otimização que é feita pelo Operador Nacional do Sistema. E isso implica em ter perda nesse sistema que se justifica claramente pelo benefício que nós temos com o ganho de energia hidrelétrica para o sistema interligado. Mas Itaipu, então, só pela possibilidade de você balancear o Nordeste e o Sudeste, você economiza o equivalente a uma Itaipu. Só lembrando, perdas comerciais, é o famoso gato, né, que não tem como... uma pergunta do Kleber Alencar, imagino que para o Suleiman, vocês avaliaram o impacto em custos adicionais e impactos no solo em função da retirada da palha? A retirada da palha realmente é uma questão complexa, né? Nós sabemos que existem regiões onde é necessário retirar a palha, porque a área agrícola vem sofrendo diversos problemas de doenças, podridão de raízes, quando se deixa a palha. Já há outras regiões em que deixar a palha é muito importante. Regiões em que você tem problemas de erosão, regiões em que você tem um solo que necessita de maior umidade. Então, essa questão de se deixar a palha ou não e quanto se deixar é um assunto que nós temos estudado bastante e já existe uma indicação para cada tipo de solo e região o que deve ser feito. Existem estratégias, inclusive, para se retirar parte dessa palha. Então, a questão do uso da palha não é só uma questão industrial, e sim ela envolve toda a usina, começando na área agrícola para chegar na indústria. Exige uma gestão que é bastante complexa. O CTC trabalha com 50% que você poderia retirar para fazer a bioeletricidade da palha. E 50% para a proteção ao solo. É algo desse tipo? Essa é uma das alternativas, né? Quando trazemos parte da palha com a cana, podemos deixar 50% da palha no solo. Há outras opções em áreas mais distantes ou áreas que há necessidade de se retirar a palha e pode-se trabalhar com enfardamento de palha e aí retira-se o máximo de palha que seja possível. Na sua opinião, o que deve avançar no setor? A rota do enfardamento ou você trazer a palha junto com a cana ou um misto dos dois? Na verdade, nós que trabalhamos em tecnologia, nós sempre enxergamos as soluções não como únicas. Geralmente, é um mosaico de soluções, né? Seja na parte de geração, onde a combinação de várias formas de geração é importante,
e não é diferente também no caso da palha. Nós entendemos que trazer a palha com a cana exige sistemas de separação na indústria, que naturalmente vão começar a ser empregados, até porque com a colheita mecanizada da cana crua há necessidade de melhorar a qualidade da matéria-prima. Então a estratégia de trazer palha em áreas próximas vai ser provavelmente de trazer a palha junto com a cana, porque você não interfere no seu sistema de colheita, e aí você traz só uma parte da palha. E em áreas mais distantes, possivelmente, serão utilizados os sistemas de enfardamento, em áreas em que você tem que retirar toda a palha, ou mesmo fornecedores que vão entregar a palha na usina, quer dizer, a usina vai comprar a palha e vai juntar isso a, de repente, lixo tratado, culturas energéticas. Então, provavelmente vai haver um espectro de biomassas e também de soluções para se trazer a palha, que se concentram hoje basicamente no enfardamento e também na rota de trazer a parte da palha com a cana. Miguel, esse arranjo de governança que vocês fizeram aí junto a algumas usinas do setor, quais foram as dificuldades, as barreiras? Você vem do setor elétrico e fazendo parceria com o setor sucroenergético. Para chegar nesse modelo de estrutura de governança, quais foram os desafios principais? Gilmar, onde você tem dificuldade, você tem oportunidade, né? As dificuldades estão muito relacionadas, por exemplo, ao próprio parceiro na capacidade de investimento. Ele precisa produzir mais cana, ele precisa investir em tecnologia. Uma outra dificuldade é o custo da conexão. Às vezes, você tem que ligar a usina num determinado ponto que envolve, às vezes, 40, 50 quilômetros de uma linha de distribuição. A tecnologia, por exemplo, que você vê na maioria das usinas, são caldeiras de baixa pressão. Isso dá uma eficiência muito baixa na usina. Então, esse modelo que a gente levou aos usineiros troca essas caldeiras de baixa pressão por caldeiras de alta pressão. Hoje se utiliza caldeiras aí na faixa de 67 bar. Mas o ideal é que a gente chegue a 100, pelo menos. O custo ainda dessas caldeiras não compensa o investimento. Mas eu acredito que em pouco tempo nós teremos esse custo menor que justifique esse investimento, porque a capacidade de produção aumenta muito. E, por exemplo, no nível dos governos, aqui em São Paulo, a gente tem ainda muita dificuldade no licenciamento ambiental. Eu tive a oportunidade há pouco tempo de falar com o deputado Arnaldo Jardim e com o secretário Zé Aníbal, das dificuldades que a gente tem aqui no estado de São Paulo de licenciamento ambiental. Você licenciar uma linha de distribuição com impacto praticamente nada, zero, você leva 6 meses, 8 meses para fazer isso. Então, eu acho que agilizar esse processo de licenciamento é muito importante, principalmente aqui em São Paulo. Então, eu acho que, em linha geral, é isso daí. E eu tenho uma última pergunta ao Dr. Miranda e ao Dr. Altino. Nós vamos concorrer no A-3, no leilão de energia, com gás natural. Gás natural pode até ser considerada uma fonte não tão poluente, mas por megawatt-hora é algo como 400 quilos de CO2 por megawatt-hora produzido, enquanto a bioeletricidade, o balanço é zero. E o senhor mencionou que nós seremos valorados a questão da complementaridade com a fonte hídrica. Eu queria saber se no A-3, nos leilões, esses benefícios que nós temos, como a complementaridade e também a questão das emissões, se a gente vai conseguir